Bom dia, gente. Voltamos, na verdade, né? Tá vendo? Foi só pra tentar nos sabotar ontem. Hoje já voltou ao normal. Glória a Deus por isso, apesar de que eu gostei daquela outra forma, né? Vamos ver. Mas hoje estamos aqui novamente. Nossa tradicional live ao vivo aí, para quem quiser entrar e me deixar nervosa. Mas enfim, vamos começar orando. O capítulo de hoje é longo, muita coisa para falar e que Deus nos ajude. Não vou me estender muito nessa introdução aqui, não. Amém? Vamos lá. Amém. Deus, obrigada, Paizinho. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Paizinho, pela minha saúde. Obrigada por estar restabelecendo todas as coisas, Deus. Obrigada, sabe, Deus, pelo acordo entre o cessar-fogo, entre Israel e Irã. Que assim seja. Nós esperamos, nós oramos, nós clamamos ao Senhor por isso, porque muitas vidas foram ceifadas nisso e nós não sabemos a proporção que isso pode tomar. Então, em nome de Jesus, Deus, nós sabemos que o Senhor está sentado no alto e sublime trono. Por isso, Deus, sabe, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito e toma o domínio e o controle de todas as coisas em tuas mãos. Da mesma forma, o Brasil e cada um de nós, da nossa casa, da nossa família, nos nossos trabalhos, no dia de hoje, em todas as coisas, Deus. Sabemos que para o Senhor nada é difícil demais, nada é impossível, nada foge do seu controle, nada o Senhor perde, nada é pequeno demais que o Senhor não queira, sabe, Deus, cuidar ali. Então, te convidamos para fazer parte da nossa vida. Te agradecemos por este momento, pela leitura dessa palavra. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento para ela. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Bora. 2 minutos. Bora correr. No ano 10º do reinado de Zedequias, em Judá, que era o ano 18º do reinado de Nabucodonosor, na Babilônia, o Senhor Deus falou comigo. Nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e eu estava preso no pátio do palácio real. O rei Zedequias havia mandado me prender, acusando-me de anunciar que o Senhor tinha dito o seguinte: eu entregarei esta cidade ao rei da Babilônia e ele a conquistará. O rei Zedequias não escapará dos babilônios, mas será entregue ao rei deles. Zedequias verá o rei da Babilônia cara a cara e falará com ele pessoalmente. Será levado para a Babilônia e ficará ali até que eu cuide dele mesmo. Mesmo que lute contra os babilônios, não poderá vencer. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor Deus me disse que Anamel, filho do meu tio Salum, ia me procurar e pedir que eu comprasse terras dele em Anatote. Isso porque sou o seu parente mais chegado e tenho o direito de comprá-las. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, meu primo Anamel me procurou no pátio da guarda e me disse: compre as minhas terras que ficam em Anatote, no território de Benjamim. Você é o meu parente mais chegado e por isso tenho o direito de comprar essas terras e ficar com elas. Aí entendi que era Deus que estava me mandando fazer isso. Assim, comprei as terras de Anamel e pesei o dinheiro para ele. O preço foi de 200 gramas de prata. Assinei a escritura e fechei-a com um selo. Depois chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Então peguei a cópia fechada com o selo, a qual tinha o contrato e as condições, e também a cópia aberta, e dei as duas a Baruque, filho de Nerias e neto de Maazéias. Fiz isso na frente de Anamel, das testemunhas que assinaram a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio. Diante de todos eles, eu disse a Baruque: o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandou que você pegue essas escrituras de compra, tanto a cópia fechada com o selo,
como a aberta e as coloque num pote de barro para que durem muitos anos. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse que neste país ainda serão compradas casas, terras e plantações de uvas. Ontem o nosso capítulo foi absurdamente lindo, né, gente? Mas vamos aqui, então a gente tá, eu acho que um pouquinho antes. Eu esqueci de ver exatamente as datas ali. Mas vamos entender aqui onde é que a gente tá. A gente tá, então, no 10º ano, se eu não me engano, Zedequias reinou por 14 anos. Então, a gente já tá no 10º ano de reinado de Zedequias, no 18º ano do reinado de Nabucodonosor. E nisso, já estavam ali o cerco armado, algumas pessoas já tinham ido, se eu não me engano, Joaquim, algumas famílias já tinham ido, e estava uma situação de caos total. Claramente aquele lugar, Deus ia cumprir com a palavra dele sobre aquele lugar. E enfim, já estava uma situação de guerra, de fome, de caos, de bombardeio. Ontem eu estava vendo uma reportagem, né, em que um homem brasileiro morando lá em Israel, ele tinha um apartamento num prédio muito bonito em Tel Aviv, e aí ele, vendo ali tudo aquilo que estava acontecendo, ele decidiu ir para uma casa de uma amiga, mas num vilarejo, e deixou o apartamento lá. Coisa de dias, ou enfim, momentos depois, caiu um míssil e acabou. Acabou com o apartamento, acabou com o prédio, acabou, enfim. Acabou. Quem é em sã consciência que vai comprar um terreno num ambiente desses? Bom, mas antes disso, da gente falar sobre isso, vai dizer que Jeremias estava preso. Por que estava preso? Porque ele estava dando a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. E ele virou e ele falou algumas vezes, falou: Zedequias, se arrepende, sabe? Volta atrás, serve ao Senhor, faz algumas coisas, orienta o povo a servir ao Senhor da maneira correta. E essa música, né, ela até fala um pouco sobre isso, traz Jesus para o centro de novo. Muitas vezes a gente tá colocando várias coisas no lugar de Jesus, né, que nem a gente falou aqui agora. Deus, o Senhor tá sentado no alto e sublime trono. Será mesmo que a gente acredita? A gente sabe que Irã tá com uma arma potente nas suas mãos, né, talvez aí esteja com uma arma nuclear, dê para fazer bomba atômica, isso e aquilo. Será que a gente acredita que Deus pode segurar isso? Que Deus de fato pode implantar a paz, segurar, não deixar que o Irã avance com esse tipo de coisa, ou sei lá, enfim. E aí é nesse momento que estamos aí na vida de Jeremias. Jeremias então estava preso ali no pátio da guarda, ainda não era um local, né, um dos piores talvez, mas beleza. E aí ele tá lá dormindo, acordando, comendo, e, e o Senhor fala com ele ali, né? Quantas vezes o Senhor fala, né, com essas pessoas nas prisões? E o Senhor fala com ele ali, ele é como se ele tivesse um sonho. Quem não fala que é um sonho não, mas ele fala: o Senhor Deus me disse. Então, é como se ele tivesse uma impressão, um sonho, alguma coisa, como se o primo dele fosse se achegar até ele, vendendo uma propriedade naquele lugar. E ele vira e tá, bom, tá no meu coração, vamos ver o que acontece. Vai dizer que mais tarde o primo dele de fato chega. O primo dele chega e fala: deixa eu te falar, você é o meu parente mais próximo. Eu não quero mais essa terra, como a gente já viu lá atrás, que tem dessa, né? Tanto mulher quanto propriedades. Eles primeiro precisavam passar ali para as pessoas que teriam interesse, parentes próximos, né? E aí Anamel, ele vai falar que ele era o parente mais próximo dele, que ele já não queria mais aquela propriedade que ele estava vendendo, se Jeremias queria comprar antes dele oferecer para outras pessoas. E aí Jeremias entende que aquilo vinha do Senhor.
Jeremias entende, olha, nossa gente, é muito forte, é muito forte. E aí ele vira, gente, ele tá preso e a gente não sabe a condição financeira de Jeremias, mas vai dizer que Jeremias aceita gastar 200 barras de prata, enfim, o preço foi de 200 gramas de prata. Ele aceita ali gastar 200 gramas de prata para confirmar aquilo que Deus estava colocando no coração dele, de que naquele lugar voltaria-se a comprar casas, terrenos, plantações. Aquele lugar ele voltaria a ser um lugar fértil, a ser um lugar próspero, a ser um lugar de investimentos, né? Como a gente estava falando aqui no início, quem é o maluco de comprar coisa nesses lugares, nessa altura do campeonato, né? E ele fez tudo certinho e ele entregou aquela escritura para Baruque, né, um dos amigos dele ali, que a gente vê direto nas escrituras, que era alguém próximo a ele, e fala para ele guardar num pote de barro, porque aquilo ali deveria durar muitos anos. E aí vamos continuar, no versículo 16 vai dizer: depois que dei a Baruque, filho de Nerias, a escritura de compra, eu orei assim: ó Senhor meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força fizeste o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Tens sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tens castigado os filhos por causa dos pecados dos seus pais. Tu és o grande e poderoso Deus, o teu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Tu vês tudo que as pessoas fazem e tratas cada uma de acordo com o seu modo de agir e de viver. Fizeste milagres e maravilhas na terra do Egito e continuas a fazer o mesmo até hoje, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso, agora és conhecido em toda parte. Tiraste o povo de Israel da terra do Egito por meio do teu poder e da tua força, e por meio de milagres e maravilhas que encheram de terror os nossos inimigos. Deste aos israelitas esta terra boa e rica, como havias prometido aos seus antepassados. Mas quando eles entraram nesta terra e tomaram posse dela, não obedeceram aos teus mandamentos, nem viveram de acordo com os teus ensinamentos. Não fizeram nada daquilo que havias mandado. Por isso fizeste cair sobre eles toda esta desgraça. Os babilônios construíram rampas de terra em volta das muralhas da cidade, a fim de invadi-la, e agora estão a atacando. A guerra, a fome e as doenças vão fazer a cidade cair nas mãos deles. Como vês, tudo o que disseste aconteceu. No entanto, Senhor, meu Deus, tu me mandaste comprar terras na presença de testemunhas, apesar de os babilônios estarem quase tomando a cidade. Então aqui Jeremias vai lembrar ali, Jeremias vai começar fazendo uma oração e ele vai e pega aquela escritura e ele fala assim: Senhor meu Deus, o Senhor que é Deus de toda a terra, de todo o céu, que criou tudo isso daqui, todas essas pessoas, e o Senhor que com mão forte, com braço forte, tirou a nós, os nossos antepassados do Egito e os trouxe para essa terra prometida, da qual há muito tempo o Senhor prometeu, muito antes até mesmo da gente ir para o Egito. O Senhor nos trouxe para este lugar, contudo, a gente não te obedeceu. A gente fez coisas miseravelmente ruins e depois a gente vai ler. Eu quero até dizer um pouco sobre isso agora, porque pra gente sempre estar lembrando, poxa, sabe, não era a intenção de Deus, não é da vontade de Deus fazer a gente perecer, fazer a gente, sabe, morrer e passar pelo que a gente está passando, fazer, né, as coisas acontecerem. Poxa, se Deus é bom, porque existe guerra no mundo, porque existe isso, porque às vezes coisas ruins acontecem até com pessoas boas. A gente vê Jeremias aqui, mas sabe, gente, cumprir um propósito do Senhor é muito bom. E aí Jeremias fala: Deus, deixa eu te falar, o Senhor tá com a razão, porque
Porque, e aí a referência que vai dar é no versículo 10 de Jeremias 7, que vai falar assim: vocês fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo e dizem, nós estamos seguros. É isso, Jesus? Pera. 7, 30, 31. Não é isso. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram seus ídolos, que eu detesto, no meu templo e o mancharam. Só é o Senhor quem está falando. Construíram um altar que foi chamado de Tofete no vale de Ben-Hinom. E ali queimam seus filhos e filhas como sacrifício. Eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. Então Jeremias está se lembrando, sabe? Jeremias está se lembrando de todas as vezes que eles fizeram coisas que o Senhor detestava e que estava provocando ali, que Deus ainda assim estava usando de misericórdia, de paciência. E chegou uma hora e aí ele fala, mas agora o Senhor vieste, por isso fizeste cair sobre eles toda essa desgraça. Agora eles estão prestes a atacar e tudo o que disseste aconteceu. E aí ele finaliza ainda não, ainda falta uma parte, meu tempo já se esgotou. Mas só para finalizar, e aí ele fala, mas o Senhor, meu Deus, o Senhor fala que ainda tem promessa sobre este lugar e sobre vocês, porque o Senhor me mandou profeticamente comprar terras na presença de testemunhas, apesar de os babilônios estarem quase tomando essa cidade. E aí, no versículo 26, para a gente finalizar, então o Senhor me respondeu, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Por isso vou entregar esta cidade ao rei Nabucodonosor da Babilônia e ao seu exército, e eles a tomarão. Os babilônios que estão atacando vão entrar na cidade e pôr fogo nela. Eles queimarão as casas onde o povo me tem provocado, queimando incenso ao deus Baal, nos terraços e derramando bebidas como oferta a outros deuses. Desde o princípio, o povo de Israel e o povo de Judá só têm feito coisas más. As suas maldades têm provocado a minha ira, esta cidade tem provocado a minha ira e o meu furor desde o dia em que foi construída. Eu resolvi acabar com ela por causa de todas as maldades que têm sido feitas pelo povo de Israel e pelo povo de Judá, pelos seus reis e as autoridades, pelos seus sacerdotes e profetas e pelo povo de Jerusalém. Eles me viraram as costas, e embora eu continuasse ensinando essa gente, eles não escutaram, não aprenderam a lição, nem deram atenção às ameaças. Desculpa. Até ídolos horrorosos eles colocaram no templo construindo em meu nome e o profanaram. No vale de Ben-Hinom, eles construíram altares ao deus Baal para lhe queimar os seus filhos e as suas filhas em honra do deus Moloque. Eu não lhes dei ordem para isso e nunca pensei que eles fizessem uma coisa tão nojenta como essa e levassem o povo de Judá a pecar. Depois o Senhor, o Deus de Israel, disse o seguinte, Jeremias, o povo anda dizendo que a guerra e a fome e as doenças vão fazer esta cidade cair nas mãos do rei da Babilônia. Agora escute o que vou dizer. Vou ajuntar aqueles que na minha ira, cólera e furor eu espalhei. Eu os trarei de volta a este lugar e os deixarei viver aqui em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei este único propósito na vida, temer sempre a mim, para o próprio bem deles e dos seus descendentes. Vou fazer com eles esta aliança eterna. Nunca deixarei de lhes fazer o bem. Farei com que me respeitem com sinceridade para que nunca se afastem de mim. Terei prazer em lhes fazer o bem com todo o meu coração e com toda a minha alma deixarei que fiquem morando nesta terra. Assim como eu trouxe essa desgraça a este povo, também lhe darei todas as boas coisas que prometi. Jeremias, o povo anda dizendo que essa terra vai ficar como um deserto, sem gente, sem animais e que será entregue aos babilônios. Mas eu digo que neste país ainda se comprarão terras. As pessoas vão comprar,
assinar escrituras, fechá-las com selos e chamar testemunhas. Isto acontecerá na terra da tribo de Benjamim, nos povoados em volta de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades das montanhas, das planícies e da região sul. Eu trarei o povo de volta ao seu país. Eu, Senhor, falei. Amém? Meu tempo se esgotou muito. Aliás, beijo. Boa terça pra vocês.